Arcano da sacerdotisa, ou como a gente chama carinhosamente, Sassá. Quem aqui gosta desse arcano, né? É um dos arcanos mais amados aí do tarô, eu acho. Quem aqui gosta desse arcano, né? É um arcano também enigmático, tá? É um arcano que mexe muito com as pessoas. Sassá costuma muitas vezes ser difamada, né? Sassá acaba muitas vezes aí levando a fama de, né, de ser a causadora de problemas das nossas consultas. Quem sabe do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando, né? Mas a sacerdotisa é aquela, né, que do tarô é a primeira figura feminina que aparece, né? Por que ela aparece em segundo? Ela tá em segundo? O feminino tá em segundo no tarô? Não. Primeira sacada que você vai ter aqui. O feminino aparece na sequência, né? Quando o masculino, essa força yang, essa força que se manifesta para fora, né? Eu costumo muito dizer isso, do para fora do masculino, do ativo, do emissor, né? Do yang, do expressivo do masculino. E aí isso causa uma reação. Essa reação em direção oposta, mas com a mesma intensidade, se manifesta na direção oposta e, portanto, é reativa, é passiva, é da polaridade literalmente oposta. Mas nem por isso menos potente, né? E aí vem a segunda expressão, né? A segunda expressão que está sentada, que não está em pé, né? Então a gente tem a primeira figura do tarô em pé e a segunda sentada. Então, a sacerdotisa, ela é, na verdade, né, a primeira que está sentada, inclusive, né? Outros estarão sentados mais para frente, como a própria imperatriz, o imperador, o papa estará sentado. Então, ela é a primeira que se senta. Então, ela é a primeira que tem lugar. Ah, é, prof? Então, pois é. Então, ela pode aparecer em segundo. Porém, ela é a primeira que tem um lugar. E isso é muito importante, porque significa dizer que ela é recebida por Gaia. Então, se o louco salta, né? O mago só tem uma mesa, até falei que era mesa de jogo, né? A primeira mesa de jogo tá no mago. A sacerdotisa, ela é recebida por Gaia. Claro, né? Elas falam, né? Opa, polaridades, né? Você é recebida aqui. E é um cubo, o quê? É um cubo de concreto, não é uma cadeira nada confortável, é diferente da chaise super confortável, fofíssima, né? Que a imperatriz está sentada. Não, né? Fica sentada aqui uma hora nisso. Imagina a sacerdotisa que está sentada desde sabe Deus quantos séculos aqui, sentada nesse cubo. Então, ela é recebida num cubo, este cubo de concreto, só que ela está impávida. Ela está totalmente ereta. Então, ela tem a disciplina do mago. Ela tem a disciplina do mago e ela não faz corpo mole. Então, não é porque ela está sentada, ela não está sentada porque ela está com dor nos quartos. Ela não está sentada porque ela é florzinha. Ela está sentada para representar essa expressão passiva, a polaridade oposta à do estar de pé, ativo, masculino. Então, ela representa a polaridade passiva, feminina, reativa, receptora. Se o mago é dia, ela é noite. Então, a gente já tem aqui a lua. Lembrando que o mago está de dia. Ela está numa cena o quê? Noturna. Poucas pessoas têm essa sacada, mas o planeta Terra, ele está ora iluminado, ora escuro. E isso é incrível. Por quê?
Porque quando a gente pensa em termos de polaridade, a Terra em si, ela está ora iluminada, ora escura. Então, as polaridades se apresentam a todo instante. Então, não dá para ter somente uma polaridade de expressão luminosa sem que haja uma outra face que escurece. E vice-versa, né? E não é porque o dia está de pé que a noite é menos importante, tá? É graças à lua, inclusive, à noite, que nós temos o nosso relógio biológico de 24 horas. A Terra só gira em torno de si no período de 24 horas, graças à presença da Lua, inclusive. Marés, tudo em função dessa noite que nós temos. Então, a noite é algo importantíssimo, né? É algo importantíssimo para o quê? Para o ciclo natural, né? Para a formação da vida como ela é hoje. Então, né? Beleza. Então, vocês já ouviram assim? Ah, o Sol permitiu que existisse vida na Terra, né? A gente ouve muito isso em ciência. O Sol permitiu que, né? Os raios solares permitiu que existisse vida na Terra. Masculino. Aí eu vou completar hoje, né? E a Lua também. Beijo, me liga, né? A Lua também. Poderia ter sido outra forma de vida. A Lua também deu a sua contribuição. Então, aí você começa a entender que no tarô existe uma parada assim, ó. Eu gosto de fazer isso, né? É um recurso didático que funciona. Então, a sacerdotisa, ela vem dizer o seguinte: existe o quê? No universo, né? Existe no universo duas grandes colunas que sustentam tudo. Uma coluna de claridades e uma coluna de escuridão. Uma coluna de clareza, uma coluna yang, uma coluna solar e uma coluna lunar. A sacerdotisa, ela diz o seguinte, que para existir, né, a tudo em equilíbrio, né, é necessário que essas duas forças coexistam. E aí, como que retrataram isso? Como que, né, decodificaram isso no tarô? Desenhando duas colunas. Então, essas duas colunas aqui... Ai, prof, o que quer dizer essas duas colunas? Que eu ouço isso todo santo dia. O que quer dizer essas duas colunas aqui? Muito bem, você acabou de ver, né? Um princípio precisa do outro. Então, ela é aquela que mantém o equilíbrio das coisas, né? Ela é aquela que diz o seguinte, beleza, tá? Estamos entre o quê? Polaridades. Então, a sacerdotisa é a que compreende o equilíbrio das forças, ela entende o yin e o yang. Sacerdotisa é aquela que está sentada entre duas colunas. E sentada entre duas colunas, sobre um cubo, tá? Ai, prof, isso tem a ver com cabala? Tem. Poderíamos falar horas e horas sobre isso. Tem a ver com, né, a misericórdia, tem a ver com a, né, porque assim, a cabala, quem já viu aqui a árvore da vida na vida é ótimo, né? Temos duas grandes lados dela, né? E um no meio. Esses dois lados, né? A severidade e a misericórdia, né? Então, ali, nós temos essas duas colunas ali representadas. Então, em essência, dá para você ver uma árvore da vida atrás da sacerdotisa. E essas romãs aqui marcam bem isso, tá? Então, e aqui o cubinho é bem a última sefirá que tem, né? Embaixinho. Vou dizer embaixo para facilitar vocês, tá? Que é embaixo, assim, para quem não está familiarizado com isso, mas sefirá são as bolinhas. E aí, a última sefirá lá é Malhud, né? E Malhud é a terra. Então, é o cubo, ou seja, ela está sentada sobre a terra. Entendeu? Então,
esse universo, né? Então, a sacerdotisa é aquela que entendeu também os mistérios do universo, os mistérios da vida, tá? E aí a gente pode entender o seguinte: pera lá, então, por que que ela tá entre essas duas colunas? Atentem-se, duas colunas são coisas assim poderosas dentro do tarô. Duas colunas, anotem aí, duas colunas, onde tem duas colunas no tarô é poderoso. E aí, nós temos, atrás dela, né, nós temos um véu. Quem usa véu, gente? Noivas. Noivas usam véu, né? Então, a moça com véu e a moça, né, com véu, que a moça virgem casava com véu, exatamente. Então, aqui nós temos, a primeira sacada, ela tem véu. Entendeu? A virgem casa com véu. Então, isso era um costume, né? Então, já existe o véu. Aí, várias deusas, várias representações de santas, todas elas adornadas de véu. E véu, essa coisa da virgem, essa coisa da santa, né? A virgem que concebeu. Ó que louco, né? A virgem que concebe. Como assim? Entende? E aí, né, isso aí, então aqui nós temos um véu que representa a pureza. Nós temos duas colunas, uma mulher no meio e está sentada diante da terra. Tá bom. Aí aqui, nesse véu, existe uma frutinha. Carapachuchu, romã, entendeu? A gente só come o romã uma vez por ano. A gente economiza o ano inteiro para comprar a romã do ano novo. Aí, quando chega no ano novo, você consegue pagar a romã, aí você para fazer a simpatia da riqueza, não é? Então, você vai fazer a simpatia da riqueza no final do ano para ter dinheiro para comprar a romã do ano que vem, não é isso? Então, o que você faz? Você vai fazer o quê? A romã representa aquelas 108, se eu não me engano, né? Tem um número lá para as sementes da romã. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a associação da romã à vida, à abundância, à riqueza, à prosperidade. E a romã é o símbolo da vida, morte, eternidade. Ah, é 613? É, tem uns números lá da romã, né? Então, assim, vida, morte, eternidade. Ah, pera lá. Então quer dizer que nós temos uma coluna que representa a vida, outra coluna que representa morte. Putz, ferrou. Só tem duas coisas. Pera lá. Então, vida é essa coluna. Morte é essa. Mas a romã não é vida, morte, eternidade? Quem aqui acredita em vida, morte? Todo mundo, né? Que a gente vê. Nascimentos e mortes. Agora, tem quem acredita em vida, mortes e eternidade. Então, eu faço parte desse grupo, que são 3 elementos. Então, a gente acredita na imortalidade. Então, se nós temos a vida, nós temos a morte, então a sacerdotisa está diante da imortalidade. A imortalidade é o meio da coluna. E se você olhar a árvore da vida, nós também temos uma coluna ao centro. Ali está o caminho da imortalidade, que leva até a coroa. Coroa, que é a única romance que a gente vê, né? Um Full HD. Então, a coroa, né? Vai ali, a coroa. Essa romã aqui é a coroa, a imortalidade. Ou seja, a sacerdotisa guarda, anotem aí, o mistério da imortalidade. E este mistério é guardado por um simples véu. E esse simples véu marca a tênue distância entre vida e morte. Então, o feminino, a segunda que se manifesta, é então aquela que guarda o mistério da imortalidade. E aí, ó, segredo da vida, da morte e da imortalidade.
Entenderam agora por que ela é a pitonisa? Porque ela é a que fala com o outro mundo? Porque ela é aquela que fala com os seres do outro mundo? Porque ela está no meio, ela está entre um e outro. Era evidente que ela é o quê? Uma serva dos deuses. Sacerdotisa. Ela é uma mulher encarnada a serviço dos deuses. Então, ela é sim uma pitonisa, ela é sim uma devota, ela é também o quê? Ela é a própria devoção. Ai, prof, quero saber. A consulente perguntou se ela tem caminhos de vida com espiritualidade. Vem, sacerdotisa querida, prepara já a ruda. Entendeu? Prepara já a ruda. Entende? É claro, é claro. Não lembra a triluna? É a triluna. Podem ficar tranquilas, arrisquem, meninas. É a própria. As mulheres, entendeu? As mulheres têm marca direta aqui com o ciclo lunar, né? Então, fiquem tranquilas, aqui são as fases da Lua. Aí eu vou contar para você um outro Paranauê. Esse aqui é para vocês entenderem o seguinte. Então, sacerdotisa, porque muitas vezes eu ouço, gente, campanha aqui do prof. Ah, ela é a outra, ela é a outra. Ela é a outra. Gente, se a outra é esse babado todo, gente, a mulher é maravilhosa. Todo mundo quer, claro, porque ela é perfeita. Serva dos deuses, pitonisa. Você conhece os segredos da vida, morte e vida. Entendeu? A mulher tem essência de romã, entendeu? Enfim. Então é maravilhosa. Então, olha como a gente às vezes associa, né? A dizer, a imperatriz vai ser a 1 e a 2 é a segunda. Então, às vezes, a gente acaba caindo nesses contextos aí que não tem nada a ver. Então, vamos trazer a sacerdotisa para o lugar que ela merece, que é a de serva dos deuses. Então, sim, ela pode representar uma das mulheres mais brilhantes. Ela é aquela mulher que, quando você joga, você vê assim, nossa, essa pessoa, ou mulher ou homem, vai depender da jogada, é letrado, ou tem capacidades, ou é intelectualmente capaz, ou habilitado, diplomado para qualquer coisa que esteja a ver com aquilo. Ah, é que esse profissional é bom, vem uma sacerdotisa. Meu, a pessoa entende tudo sobre a coisa. A pessoa é devotada àquilo, a pessoa se entregou àquilo. A pessoa é aqui, a pessoa viveu aquele processo, ela vive aquilo. Você gosta de jogar tarô? Digamos, pergunta para a pessoa fala o seguinte: eu amo, é a minha missão de vida. Isso é sacerdotisa. Entendeu? Aí pergunta assim, tá, relacionamento vem sacerdotisa. Nossa, já saiu. Uma vez o rapaz pegou assim, eu queria uma carta, vem sacerdotisa, né? Nossa, ama profundamente a sua amada, ou tem uma noiva, ou quer casar, ou ama aquela pessoa, entendeu? Ou a noiva é tudo, entendeu? Então, tem muita coisa. Esse arcano é belíssimo. O que significa aquelas duas torres na Lua? Prof, o que significa aquelas duas torres lá na morte? Aí eu pergunto, né? Todo mundo vê duas torres e não percebe as duas colunas, né? E não percebe as duas colunas. Esse recado já estava sendo dado aqui. Na verdade, gente, a real é o segredo da vida, da morte, da vida está dentro das mulheres. Ponto. Beijo no ombro. Entendeu? Dentro do feminino. O feminino mostra por trás do véu, por trás da virgindade, da pureza, lá do ímen, né? Falando isso, a gente tem o quê? O segredo, né? Ali da geração da vida. Então, é isso que eu quero que vocês alcancem dentro da sacerdotisa. Ela é misteriosa. Por trás do véu ela tem sedução? Nossa, ela é belíssima. Ou vocês acham que... Gente, tem coisa mais sedutora do que uma pessoa... Ou, assim, que você imagina o que tem a mais do que você enxerga?
Por exemplo, vamos comparar. Pornô não é sedutor. Vamos pensar. Pornô não é sedutor, gente. Pornô é evidente, pornô é óbvio, pornô é crasso. Parece os orangotango, parece Discovery Channel. Muito bem. Então, assim, o que é sexy? O que é sexy? Sexy é aquilo que você fala, meu Deus, nossa, mas esse homem deve ser uma coisa, essa mulher deve... Meu Deus, imagina isso. Então você fica imaginando. Você fica imaginando a pessoa. O mistério é muito mais gostoso na sua cabeça do que, às vezes, até a própria realidade, não é? Então, a sacerdotisa tem isso, é claro. O charme, né? O charme tem, né, aquilo, né? Tem aquilo que te provoca, o encanto, a imaginação, te estimula. Muito bem. E outra coisa de sacerdotisa, né? Ela tem essa passagem. Ou seja, toda vez que você encontrar as duas colunas, aquilo está falando de uma reencarnação ou desencarne. É só você olhar. Então, o que tem do outro lado da vida? É o além-túmulo. O que tem do outro lado do véu? A outra vida. O que tem do outro lado da vida? Você precisa passar. Entendeu? É, exatamente. É a coisa do sexy sem ser vulgar e existe o vulgar sem ser sexy, né? Isso é uma frase bem sacerdotisa, né? Os opostos, né? O vulgar sem ser sexy e o sexy sem ser vulgar. As duas frases funcionam. Então, assim, isso é sacerdotisa. Agora, o detalhe do detalhe do detalhe que eu quero que vocês vejam. Ela segura a Torá, o livro da vida, né? O livro da lei, né? E aí, ó, quando a gente vai ver, né, lendo ao contrário essa palavra, que palavra você encontra? Quando você, se a sacerdotisa é o oposto, se a sacerdotisa é a direção oposta, se você lê Torá, como que é ler na outra direção? Arot, né? E aí você lê Arot, beleza, mas ela não é o mistério? Ela não cobre as coisas com o véu dela? Então o véu de Sassá cobre, possivelmente, a gente pressupõe, a gente imagina, um T. E este T, provavelmente, aí, lendo no outro sentido, Tarot. E aí é o que você vai entender, porque o prof fala Tarot. Entendeu? Então, a gente vê que sacerdotisa, a gente olha para ela e vê o quê? A gente olha para a sacerdotisa e acha que ela está dizendo assim: eu vou te mostrar os mistérios da vida, da morte e da vida. Só que, do ponto de vista da sacerdotisa para você, a palavra é tarote. Ou seja, é óbvio aquilo que eu falo, cada carta faz aquilo que ela representa. Da mesma forma como o mago faz uma magia na carta, então, da carta da sacerdotisa, você lê Torá, a Torá, né? Livro da vida, morte e imortalidade. Mas do ponto de vista da sacerdotisa, ela lê tarô. Ou seja, se você quiser olhar para ela, você vai ler as regras da vida, morte e vida. E ela vai enxergar você, tarô. E isto é um dos maiores, também, mistérios aí deste arquivo. E uma coisa negativa de uma personalidade Sassá? Opa, falso calma, aquela pessoa que tá pra ter um treco e tá com carinha de não, tudo bem. Gente que é mais fria, assim, não, tudo... Sabe aquela pessoa que não reage? Ah, tá tudo ótimo. Vamos pra Disney. Entendeu? Aquela pessoa não reage. Entendeu? Então, assim,